Reino Unido, o império de sol nunca se põe, terra de grandes intelectuais e das universidades mais tradicionais do mundo. Um dos países mais ricos do século XX que venceu 2 guerras mundiais e que foi responsável pela Revolução Industrial. Bom, esse país poderoso e vitorioso que acabei de descrever ficou no passado. Esse é o Reino Unido hoje. Após 14 anos de medidas desastrosas do Partido Conservador, o Reino Unido agora enfrenta várias crises ao mesmo tempo, como a crise habitacional, a crise demográfica, a crise econômica e a crise política. A maioria das análises pode colocar a culpa da situação atual toda no Brexit, mas não foi o único fator que está fazendo eles virarem um país de terceiro mundo. Então, como o Reino Unido, que já foi referência em progresso e inovação, está se transformando em um país de terceiro mundo? It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. A crise dos subprimes, que levou ao colapso de instituições financeiras como Lehman Brothers, não impactou somente os Estados Unidos, mas também afetou o Reino Unido. Por depender fortemente do sistema financeiro, a economia britânica foi fortemente atingida pela crise de 2008. Os grandes bancos britânicos sofreram perdas significativas, com até mesmo muitos clientes correndo para sacar o que tinha nos bancos por ter medo do risco de solvência dos mesmos. A crise de liquidez fez com que o financiamento ficasse mais caro ou restrito, o que fez muitos comércios quebrarem. A crise de 2008 causou um efeito dominó para a economia britânica. O desemprego aumentou, atingindo 2,5 milhões de pessoas. A libra esterlina perdeu cerca de 25% de seu valor em relação ao dólar. E a economia contraiu 6% durante o período, marcando a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. Gordon Brown, primeiro-ministro na época, conseguiu controlar um pouco a crise, injetando 60 bilhões de dólares nos bancos para evitar que eles quebrassem. Mas o desgaste político por conta de déficits recordes e a pressão dos britânicos por mudança fizeram Gordon Brown renunciar do cargo. Por isso, em maio de 2010, depois de 14 anos na oposição, o Partido Conservador tinha conseguido voltar ao poder com David Cameron. Com o discurso renovado e limpinho, Cameron prometeu adotar uma postura mais crítica em relação à União Europeia e fazer um plano de austeridade. E assim, ele realmente cortou gastos necessários, mas levou o corte de gastos tão a sério que no final não sobrou nada para cortar. Os planos de austeridade são utilizados para reduzir o déficit fiscal e a dívida pública. As medidas envolvidas nesses planos são a redução de gastos excessivos e, em alguns casos, o aumento de impostos é incluído nesses planos. E nas últimas décadas, tivemos muitos países fazendo planos de austeridade. Alguns tiveram sucesso, como o Canadá e a Irlanda, e outros fracassaram, como a Grécia e o próprio Reino Unido. A principal bandeira do governo de Cameron foi o plano de austeridade para controlar a dívida pública, que correspondia a 65% do PIB em 2010. Para tentar acertar as contas, os conservadores começaram fazendo um processo de digitalização de alguns serviços públicos, o que economizou mais de 1,7 bilhões de libras. Cortou o subsídio das indústrias e congelou o crescimento de salário dos servidores públicos por 2 anos. Porém, as contas ainda não estavam fechando. Então, Cameron e o Partido Conservador resolveram dobrar a aposta e começar a cortar tudo o que era possível. Na habitação foi cortado 65% do subsídio para a construção de novas casas. Houve o congelamento de programas que também facilitavam o acesso à moradia para pessoas de baixa renda. Já na área da segurança, 25% do orçamento das forças policiais foi cortado, causando fechamento de delegacias, diminuição de patrulhas e a redução do efetivo policial. Os cortes chegaram até mesmo em uma instituição que era a fonte de orgulho dos britânicos, o NHS. Criado logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, o Serviço Público de Saúde do Reino Unido viu seu orçamento parar de crescer 3,7% ao ano para 1,4% ao ano. Mas o envelhecimento da população e a imigração em massa fizeram que o sistema ficasse sobrecarregado. Além disso, houve cortes de recursos para hospitais locais, fechamento de serviços especializados, a redução no financiamento para cuidados com idosos e deficientes e a diminuição de treinamentos para novos profissionais na área da saúde. Mas a principal vítima das medidas de austeridade foram os conselhos sociais, que funcionam como prefeituras e que têm como função administrar serviços locais e comunitários. Desde 2010, o governo cortou mais da metade dos recursos para os conselhos. Para tentarem sobreviver, eles tiveram que aumentar impostos e vender bibliotecas, centros comunitários, edifícios públicos e museus. E mesmo assim, vários conselhos sociais estão se endividando para desempenhar funções básicas ou declarando falência, como já vem acontecendo há algum tempo. Houve também outros cortes, como de 40% para a manutenção de ruas e rodovias. O meio ambiente perdeu 30% de seus recursos. O planejamento de infraestrutura viu 55% de seu orçamento sumir e por aí vai. Foram cortes e mais cortes que não conseguiram tampar o rombo das contas públicas. Mas acho que nada de pior poderia acontecer para piorar a situação, né?
So the next Conservative manifesto in 2015 will ask for a mandate from the British people for a Conservative government to negotiate a new settlement with our European partners in the next Parliament. It will be a relationship with the single market at its heart. And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice: to stay in the European Union on these new terms or to come out altogether. It will be an in-out referendum. Apesar dessa rejeição dos britânicos em relação à União Europeia não ser nada novo e existir há décadas, foi só depois dessa promessa de David Cameron que esse tema voltou a ser tratado. Como era de se esperar, a campanha antes do referendo foi marcada pela polarização. O primeiro grupo contra a saída da União Europeia tinha como principais personagens David Cameron, sim, o mesmo que deu a ideia do referendo estava lutando contra, e o chanceler George Osborne. Os que eram contra o Brexit argumentavam que o impacto na economia seria negativo, sendo que várias empresas podiam optar sair do Reino Unido para continuarem tendo acesso ao mercado europeu. Para eles, a saída da União Europeia faria os britânicos perder influência global. A cooperação para evitar ataques terroristas também foi um argumento, mas parece que essa inteligência também não funciona tão bem assim. Do outro lado, tinha o segundo grupo, que era a favor de sair da União Europeia. Os nomes que lideraram a campanha foram Boris Johnson e Nigel Farage. A defesa pró-Brexit era que o Reino Unido precisava retomar o controle de suas fronteiras, leis, políticas e regulamentações das ordens da União Europeia. Outro ponto muito citado é o saudosismo que principalmente os britânicos mais velhos tinham de um Reino Unido que era uma potência sem precisar da ajuda de nenhum país. Após muitas polêmicas, brigas e confusões na campanha antes do referendo, no dia 23 de junho de 2016, por 51% contra 49%, os britânicos decidiram se retirar da União Europeia. Mas a polarização não chegou ao fim com o referendo. Na verdade, ela iria piorar, porque os conservadores conduziram esse processo da pior maneira possível. Logo após o resultado, David Cameron anunciou sua renúncia depois de 6 anos no cargo de primeiro-ministro. E agora o Partido Conservador precisava escolher uma liderança capaz de conduzir da forma menos turbulenta possível a saída da União Europeia. Neste momento era ideal indicar alguém que tivesse tido destaque na campanha a favor do Brexit. E para isso escolheram Theresa May, que era uma política de longa data do Partido Conservador e que inclusive foi secretária de Assuntos Internos de Cameron. Ela teve uma posição discreta contra o Brexit. Apesar disso, ela foi escolhida para ser primeira-ministra porque ela era o nome menos divisivo dentro do partido e foi considerada a pessoa mais equilibrada para conseguir o melhor acordo possível de saída do Reino Unido. Ao decorrer das negociações, ficou claro que Theresa May era incapaz de liderar o processo. O acordo de saída costurado por May foi rejeitado 3 vezes pelo parlamento, sofrendo as piores derrotas de um governo na história. O ponto mais controverso do acordo feito por Theresa May foi como evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Porque caso acontecesse uma fronteira rígida, isso estaria ferindo diretamente o acordo de Belfast, feito pelos britânicos e irlandeses nos anos 90. A solução proposta por May foi o backstop irlandês, um mecanismo que garantiria que, caso o Reino Unido não conseguisse um acordo definitivo de saída da União Europeia durante o período de transição, todo o país permaneceria em uma parceria comercial temporária, enquanto a Irlanda do Norte seguiria alinhada a algumas regras do mercado único europeu. Uma parte dos conservadores viu que um backstop poderia fazer com que o Reino Unido ficasse preso à União Europeia e consideravam o acordo costurado por May uma traição aos britânicos. A pressão sobre Theresa May aumentou tanto que ela acabou renunciando do cargo de primeiro-ministro em julho de 2019. Para o seu lugar, uma figura de destaque a favor do Brexit, que foi Boris Johnson, que também não era lá uma liderança conservadora tão boa, mas conseguiu finalizar o processo. Com um acordo razoável que foi aprovado no parlamento, a saída oficial da União Europeia ocorreu no dia 31 de janeiro de 2020, ou seja, 4 anos depois do referendo. O Brexit poderia ter feito bem ao Reino Unido, mas o seu processo foi marcado por lideranças ruins, falta de estratégia para conseguir o melhor acordo e a completa ausência de um plano pós-Brexit. O acordo feito por Boris Johnson tirou o controverso backstop e colocou o Protocolo da Irlanda do Norte, que foi implementado assim que o Brexit foi finalizado, e colocou somente a Irlanda do Norte no comércio único da União Europeia, conseguindo assim evitar uma fronteira física. Então era óbvio de se esperar que a saída conduzida de maneira caótica e irresponsável pelos políticos britânicos iria gerar consequências desastrosas ao país. Segundo a Bloomberg, desde que o Brexit foi finalizado, todo ano ele custou 100 bilhões de libras para a economia britânica. E várias empresas decidiram sair do Reino Unido por conta das incertezas sobre o futuro do país.
Após mais de uma década de projetos fracassados dos conservadores, como o plano de austeridade e o Brexit, lógico que as consequências dessas políticas iriam chegar uma hora. Isso porque os salários estagnaram e o custo de vida, principalmente em Londres, explodiu, o que fez muitos britânicos decidirem para os Estados Unidos ou outros lugares da Europa. Atualmente são mais de 3 milhões de britânicos morando fora de seu país, sendo que 1 milhão desses britânicos são profissionais qualificados. E assim como os profissionais qualificados, várias empresas e investidores também se afastaram do Reino Unido. O Brexit fez com que a economia britânica ficasse 4% menor do que era antes. A exportação caiu 15% e mais de 124 bilhões de dólares foram perdidos devido à saída da União Europeia. De forma geral, a qualidade de vida no Reino Unido piorou muito. A saúde pública está entrando em colapso, com atualmente 7,6 milhões de pacientes em uma lista de espera para atendimentos. Metade desses pacientes estão há mais de 18 semanas esperando para realizar exames. E com a previsão de que a população com mais de 60 anos pode chegar a 16 milhões de pessoas até 2030, a situação tende a agravar mais, por conta do subfinanciamento feito pelo governo britânico. A criminalidade também aumentou, sendo registrados 5,5 milhões de ocorrências. Só 6% desses casos levaram a condenações. E a polícia tem deixado de investigar crimes menores como roubo de bicicletas e de celulares para focar em resolver crimes mais graves, o que fez crescer o número de roubo de celulares em Londres. Por exemplo, a cada 6 minutos um celular é roubado. Enfim, todo esse declínio vivido pelo país fez com que os britânicos rejeitassem os conservadores, que tiveram uma das maiores derrotas eleitorais de sua história, que decidiram votar nos trabalhistas com a esperança de recuperar o país e fazê-lo crescer novamente. E não, o novo primeiro-ministro, Keir Starmer, líder dos trabalhistas, mostrou que não é capaz de fazer absolutamente nada. Durante a campanha, a principal promessa de Starmer era de não aumentar impostos. Esta promessa foi quebrada logo no início de seu mandato. Após isso, sua popularidade despencou, o que fez ele prometer não aumentar impostos novamente. No entanto, ele quebrou essa promessa de novo. O que Starmer conseguiu neste primeiro ano de governo foi empilhar escândalos, como de nepotismo, corrupção e a não declaração de recebimento de presentes caríssimos dos doadores do partido. E o mais recente, e sem dúvidas o mais nojento e absurdo, é o acobertamento do governo britânico sobre gangues de aliciamento, que é o máximo que eu posso dizer sobre o caso, porque ele é extremamente pesado. Os últimos acontecimentos mostram que os conservadores nem os trabalhistas podem levar o Reino Unido a lugar algum, até porque eles são parte do problema desse sistema velho e podre. E não fique empolgado achando que o Reform UK de Nigel Farage vai mudar essa realidade, porque eles basicamente só querem surfar a onda trumpista. E quanto mais o britânico deseja por mudanças, mais surgem opções no mínimo exóticas, como o Partido Muçulmano e o partido de Andrew Tate. A realidade é que em curto prazo é muito difícil eles saírem do buraco. O caso britânico é um manual do que não fazer, mas várias lideranças europeias parecem querer seguir o mesmo caminho de caos político que o Reino Unido seguiu.